o que vimos acontecer de lá para cá é que o mundo todo ficou muito polarizado, não é? E os ânimos andam muito, como ele fala bem aqui no início, não é? O direito de opinião. Nós hoje em dia temos opinião sobre tudo, mas as opiniões hoje estão muito extremistas, não é? Ou é branco ou é preto, não no sentido de raça, eu digo mesmo no sentido de contraste de opiniões. E há uma dificuldade disso que Emmanuel muito bem pondera sobre o direito de opinião. Né? Não precisamos ter que concordar todos com tudo, porque isso é bobagem. A unanimidade, ela é o quê? Dizem que a unanimidade não existe, não é? Não existe. Jesus é um espírito puro. Quando esteve aqui, isto era unanimidade? Jesus foi chamado de endemoniado. Para um espírito puro, né? Vale que ele é puro, não está realmente nem aí. Mas são coisas que afetam. Por que muitas vezes nós ficamos assim impactados e quase como se o outro não pudesse ter direito de falar aquilo de nós? Por causa de quê? Do nosso orgulho. Né? Nosso orgulho. Como está falando isso de mim? Mas de mim? Tipo, por que não de mim? Pode-se falar da humanidade inteira, mas não pode-se falar de mim? Todo mundo fala sobre todo mundo e todo mundo tem opinião. É importante que aceitemos isso, porque essa é a realidade. Claro que vamos ter o bom senso de, muitas vezes, não falarmos sequer o que pensamos, porque o que pensamos é a nossa opinião. Em determinados meios, a nossa opinião não importa. Vejamos aqui. Estamos falando sobre o Evangelho. E eu vou dar a minha opinião. Emmanuel está falando sobre o Evangelho, a doutrina espírita fala sobre o Evangelho, e se eu não concordo com isso, eu nem deveria estar comentando, não é? Vamos imaginar que eu fosse uma pessoa que não acreditasse em Deus, fosse ateia. Se eu não acredito em Deus, por que eu vou falar sobre esse assunto? Aí não faria o quê? Sentido nenhum, não é? Então, quer dizer, a minha opinião, e muitas vezes vemos pessoas que dão em assuntos técnicos ou religiosos a sua opinião. Veja, momentos, momentos e momentos. Nós estamos num momento de passar o que está aqui e não de passar a minha opinião sobre o que está aqui. A minha opinião é de foro íntimo. Eu preciso passar o que o doutor Bezerra falou disso, o que as pessoas, os Leon Denis, ou Kardec, ou pessoas que representam e têm um cunho e uma profundidade, ou moral, ou mesmo em termos do conhecimento da matéria, que extrapolam assim, exponencialmente o que eu possa vir a contribuir. Nós somos o quê? Apenas servidores. Então, não vamos dar a nossa opinião, vamos tentar passar da melhor forma o que se encontra na obra, de preferência, mesmo sem tisná-la, porque a nossa opinião ela pode vir a prejudicar a própria mensagem, não pode? Vamos imaginar que nós, como os apóstolos às vezes não falavam isso, e Jesus, com o coração apertado, vamos dizer que fosse isso, mas eles interpretavam a cara de Jesus. A gente vê que Jesus não disse nada que desse a entender que ele estava pensando aquilo. Muito aborrecido com o que estava acontecendo, mas nada, Jesus não disse nada. Eles só estavam interpretando o que eles estavam imaginando que estavam vendo. Então, devemos evitar esse tipo de interpretação, que seria apenas o quê? Pessoal. E estamos falando isso porque estamos falando sobre essas polaridades. E às vezes não nos damos conta que todos nós estamos num mundo polarizado. E às vezes, sem percebermos, podemos estar o quê? Dando uma opinião polarizada. Ah, não, mas eu sou muito meio termo, sou muito ponderado. Mas o mundo todo está girando em torno desse planeta, chamado o quê? Polarização. Parece que não nos é permitido, embora o nosso esforço
Mas há aquela pressão de quê? Uma vez, a primeira casa espírita que nós... Olha, isto foi bem antes dos momentos atuais, foi ainda no século XX. Na primeira casa espírita que trabalhamos, havia uma polarização, porque haviam duas ideias dentro da casa espírita. Mesmo com relação ao espiritismo, acredito que muitos possam ter vivido isso em casas espíritas. Então, ou era isso ou era isso. Por quê? Porque não era segundo Kardec, era segundo fulano e cicrano da casa espírita. Eles tinham interpretações próprias, né? E passavam as suas interpretações próprias como se fosse aquilo o espiritismo. Então, me foi perguntado se eu era fulanista ou cicranista. É interessante isso. Isso já havia nos anos 90. Ah, mas afinal, você é fulanista ou cicranista? Juro que foi assim mesmo a pergunta. Não é? Nem fulanista, nem cicranista. Eu procuro seguir Kardec, eu acho que deveria ser assim. Mas, às vezes, as opiniões pessoais, até dentro da casa espírita, elas vão criando o quê? Muitas vezes ruídos, não é? E vão criando certas dificuldades que poderiam ser amenizadas. E, entrando aqui nesses adversários, podemos ver esses adversários, por exemplo, dentro de uma casa espírita? Podemos? Podemos. Como acabamos de dizer, não é? Fica, um pensa uma coisa, outro pensa... E esses grupos estão ali dentro causando ruídos. E o quê? Comprometendo o quê? Um trabalho que não nos pertence. O trabalho da casa espírita não nos pertence. Pertence a Jesus. Muito ajuda, quem pouco atrapalha. Não é? Então, às vezes também, pode se dar dentro do nosso lar? Pode. E às vezes é só por isso, porque existem opiniões que não são compatíveis. E se nós simplesmente permitirmos que o outro pense o que quer, mesmo que achemos que isto é um absurdo, e também o outro aceite que eu pense como penso, mesmo que o outro ache que isso seja um absurdo eu pensar assim. Todos chegamos à conclusão de que é um direito, até pensar absurdo, se quisermos, não é? O livre-arbítrio também vai pelo pensar. Sendo assim, todos ficamos de acordo com isto, e este, de preferência, é um assunto que não deve ser alvo de quê? De conversas. Então, digamos que eu seja flamenguista extremado, e o outro que vive comigo, e às vezes dorme comigo na mesma cama, seja um vascaíno, não é? Roxo, bem que é preto e branco, as cores do Vasco, mas tudo bem. Vamos conversar sobre futebol? Será este o melhor tema para conversarmos? Futebol deve ser alguma coisa que deve passar ao largo. Não vamos falar de futebol. Por quê? Porque, para mim, o seu time é ruim e, para o outro, o meu time é horroroso. Então, não vai ser uma conversa proveitosa. Abrirmos mão de certas conversas que não funcionam conosco. Às vezes, simplesmente assim, não somos adversários, pessoa a pessoa, mas temos temas extremamente conflitados que, se investirmos neles, isto vai nos afastar, não vai nos aproximar.